Bom dia a todos. Estamos de volta com mais um vídeo aí para tratar de temas interessantes sobre o mercado de socorro mútuo nesse 2021. Hoje são 12 de abril, são 11h33 da manhã e atendendo alguns pedidos aí, principalmente por conta das preocupações inerentes às investigações recentes da Polícia Civil, eu venho falar um pouquinho sobre uma das principais soluções propostas aqui pelo nosso departamento jurídico, que é a aplicação de uma consultoria em compliance. E o tema do vídeo não poderia ser diferente, chegou a hora do compliance, da conformidade, da legalidade nas entidades de socorro mútuo de produção veicular. Tá? Vou falar um pouquinho sobre isso e fico à disposição aí, como sempre, para dúvidas, comentários, elogios, né? Críticas são sempre importantes. Então vamos lá, gente. O mercado de socorro mútuo ele sempre foi marcado por uma certa informalidade, né? A simplicidade e a pessoalidade sempre foram marca registrada, não só do socorro mútuo, da produção veicular, mas de todo o terceiro setor. Isso acaba passando a impressão errada para muitas pessoas, né? Essa simplicidade, essa informalidade, né, pela proximidade das pessoas, né, já que são entidades com uma organização um pouco diferente das privadas, ela não pode ser confundida com desorganização, uma porta aberta para desorganização, né? Muito menos justificar o desatendimento a leis, regras de boas práticas, etc. Isso não pode acontecer. Mas, infelizmente, né, tem acontecido. Na verdade, sempre aconteceu, né? Erros de boa fé, outros de má fé, né? Aí a gente não pode chamar de erro, né? Na verdade, é um acerto quando ele é de má fé. Mas isso tem acontecido recentemente, né? E, infelizmente, as entidades de socorro mútuo, né, algumas certas, outras erradas, né, têm aparecido nas manchetes policiais, o que é muito triste para o nosso segmento e preocupante em relação à imagem do segmento em um ano tão difícil quanto está sendo esse 2021. Já começou, eu anunciei no ano passado, cheguei a falar que ele ia ser pior do que 2020, está sendo em alguns aspectos, né, isso demanda muito trabalho, muita atenção da nossa parte, né. Então, eu acredito que há casos isolados de má-fé, né? Há casos aí de má-fé, ou no mínimo, eu coloquei aqui uma confortável ignorância, né? Algumas pessoas, elas se encaixam ali no quartinho da ignorância, da cegueira, e ali ficam porque acham que isso é justificativa, né? Como eu disse, são casos isolados, né? Na maioria das entidades aí que existem, com algum nível de irregularidade menor ou maior, né, o que nós notamos aí é de fato uma boa-fé, mas acompanhado no desconhecimento de todas as regras e todas as leis aí que incidem aí sobre o terceiro setor, né, que não são poucas, né, muita gente não sabe, mas o terceiro setor ele tem ainda mais regras, travas e imposições legais do que o setor privado, que é a origem de muitos dos diretores aí de entidades de socorro mútuo. Então eles vêm do setor privado, quando chegam no terceiro setor, que tem essa impessoalidade, tem essa certa informalidade e ainda se encaixa no mercado ainda não regulado, né, pode dar a impressão errada para essas pessoas, né, e é o que tem acontecido com muitas, né. Agora, é importante ressaltar, gente, que o desconhecimento não é desculpa para descumprimento ou desatendimento aí de leis e regras, né, de boas práticas aí de conformidade, né. Nós usamos muito aí nas escolas de direito o exemplo do índio que sai do meio da floresta amazônica e vem para a cidade grande. Qualquer crime que cometer, ele vai ser condenado como qualquer outra pessoa, embora nem fale o idioma e não conheça as regras. Então, dentro do território nacional, as leis são impostas aí a todos, salvo, né, salvo exceções aí legalmente previstas, ou seja, salvo a própria lei. Então, não é desculpa para desatendimento e é importante esse pessoal aí acordar, já passou da hora, tá? Porque a cobrança ela é muito pesada, né? É importante lembrar também, gente, que não existe meio crime, né? Muitas pessoas falam, mas eu não sabia, minha intenção foi boa, né? Minha intenção era beneficiar o associado lá na frente. Não existe meio crime, meia infração legal, meia irregularidade. Ou você anda conforme a lei, ou você está contra a lei, contra o Estado, e a mão do Estado ela tem sido muito pesada nesses casos, tá? Então, tenham atenção, informem-se, busque as pessoas certas para te auxiliar, porque as consequências elas são muito graves, né? Nós temos casos aí de diretores de associações cooperativas, né, de produção veicular sendo investigadas, né? Temos casos de pessoas sendo processadas e até pessoas que já foram presas aí por crimes diversos, o que é muito triste. Lembrando, senhores, que não são crimes aí
que maculam a atividade. Ninguém foi preso, até onde eu sei, pela prática de socorro mútuo ou produção veicular, mas sim crimes cometidos nessas entidades que poderiam ter sido cometidos em qualquer outra, na advocacia, por exemplo, entendeu? Quem comete um crime de estelionato dentro de uma associação de produção veicular ou na advocacia está sendo processado, investigado, processado e incriminado, né, condenado pela prática de estelionato, não da advocacia e não aí pela direção de uma entidade de socorro mútuo. Então, muito cuidado com os crimes praticados aí, de má fé, de boa fé que seja, à frente das entidades, né? Nós temos aí vários casos também falando um pouquinho em consequências, né, sobre essas imputações. Nós temos casos diversos aí de entidades mal administradas, né, em que os casos têm sido tratados pela justiça com a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, né, o artigo 50 do Código Civil. Então, muitos diretores também perdendo bens aí por conta da má administração à frente de entidades, o que tem se tornado cada vez mais comum. Então, a boa administração é inerente também a qualquer setor, público, privado, também ao terceiro setor, né? Entidades que atuam de forma desvirtuada aí através de arranjos mal arranjados, né, vamos dar esse nome aqui, acho que todo mundo entende, tem sido foco de severas intervenções também por parte tanto do Estado, né, tanto por parte judicial ou por parte administrativa aí através das polícias aí que atendem o Estado, né, e também mais recentemente por parte da Receita Federal com graves consequências aí contra os diretores. Gente, estou falando disso tudo para criar um ambiente aqui e entrar com a solução, certo? Mais recentemente, né, nós tivemos aí em casos bem peculiares até mesmo a lei anticorrupção, né, que é a Lei Federal 12.846 de 2013, sendo aplicada em investigações aí, de associações de socorro mútuo, né. É um ponto especial sobre essa lei, gente, é que ela traz a responsabilidade objetiva, né, por fraudes e prejuízos, está no artigo 3º da lei. Isso, gente, responsabilidade objetiva implica numa condenação por atos praticados independente de culpa, né? Então a turminha que fala aí, não tive culpa, não tive intenção, não importa, né? Responsabilidade objetiva houve prejuízo, tem a imputação, tá? Penalidades da lei anticorrupção, até 20% do faturamento, com um teto aí de 60 milhões de reais, né? Além de perdas de bens, direito e até a privação da liberdade. Então são penalidades aí muito sérias, né? Atualmente, algumas investigações policiais, né, investigam crimes diversos cometidos à frente dessas entidades, tá? Repito, casos excepcionais, mas casos muito sérios, né? Crimes como estelionato, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, organização criminosa, enriquecimento ilícito, ocultação de bens e valores e tantos outros aí. Então, senhores, muita atenção, porque a conversa aqui é muito séria, né? Boa fé e honestidade são inerentes a qualquer negócio. Então, para quem tem boa fé, meus parabéns, não faz mais do que obrigação tendo boa fé e honestidade, né? Mas para quem desatende esses princípios todos colocados aqui, não tem lugar nesse mercado, assim como em qualquer outro, né? Para os demais aí que atuam com boa fé e com honestidade, né, a gente chegou a hora de se profissionalizar. A palavra é essa, profissionalizar. Não tem mais lugar para amadorismo nesse mercado, né? E crime é crime, irregularidade é irregularidade, independente de boas intenções. Quem já teve os treinamentos aí comigo sabe que eu falo muito sobre culpa, dolo eventual, né, culpa consciente, nada disso importa aqui sobre essa ótica. Teve irregularidade, a imputação vem a galope, né? Então nós colocamos aqui como uma das soluções para todo esse ambiente, senhores, compliance, né, que significa estar em conformidade, né? É um caminho, mas não uma versão tradicional do compliance, né, sem diminuí-lo, obviamente, mas algo voltado, né, para o terceiro setor, para as associações de socorro mútuo, algo especializado, né, é um pouco diferente de outros setores pelas particularidades que tem esse terceiro setor e principalmente o mercado de socorro mútuo, né. É um compliance com vistas aí ao atendimento também às regras do marco regulatório do terceiro setor, né, e toda a legislação vigente aí que é aplicável ao caso. Então, compliance e conformidade jurídica se mostram como aí uma solução preventiva indispensável. Atenção ao preventivo, tá, gente? Depois do crime cometido, não tem como voltar atrás, né? E esses ajustes, né, que tem que atender às regras do marco regulatório do terceiro setor, que é a Lei 13.019 de 2014, né? Então, é o melhor caminho para dirimir aí esses riscos, para mitigar esses riscos, né?
Tem 3 fases, eu vou falar um pouquinho sobre essa operação de compliance, como ela funciona, como nós fazemos, tá? Tem 3 fases importantes nessa estruturação do programa de compliance. A primeira é uma fase formalista, né, que é mais a descoberta e a aderência às regras. A segunda é a efetividade, né, que é a evolução e a gestão desses resultados. Essas 2 partes aí, a consultoria jurídica especializada é essencial. E uma terceira parte, não menos importante, mas que é uma parte mais interna, né, depois da cultura aplicada, né, internamente a entidade consegue dar seguimento, que é essa parte da cultura mesmo, o nome dela, né, que é um acompanhamento aí, onde o compliance se torna aí parte do dia a dia, tá? Temos aí 3 eixos básicos, né? Vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre esses eixos básicos aí do compliance, que é prevenção, detecção e a ação, né? Na fase da prevenção, né, são avaliadas aí as possíveis ameaças, né, instituídas aí as regras de mitigação dessas ameaças para que elas não ocorram, não são criadas medidas de controle interno, instauradas aí formas de comunicação e treinamento para todos os presentes ali, colaboradores, diretoria e até pessoas externas, né? Na fase da detecção, que eu acho uma das mais importantes, tem um monitoramento de todas as ações que são feitas tanto por diretoria quanto colaboradores aí e partes externas também, né? São criados aí canais de denúncia, canais anônimos e funcionais de denúncia, isso é muito importante. E tem um controle e fiscalização de todas aí as negociações internas e principalmente as externas. E a última fase, que é a fase da ação, né, que são as investigações internas e externas, né, aplicação de medidas contra violações de integridade e auditorias permanentes aí para manutenção dessa cultura. Tem vários princípios envolvidos, né, se esses princípios fossem observados, a gente nem precisava de compliance, né? São princípios previstos aí tanto na Constituição Federal quanto no Marco Regulatório do Terceiro Setor, que são os princípios da legalidade, legitimidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência, eficácia e impessoalidade. Então todos devem ser atendidos e são considerados aí na construção do planejamento aí de compliance. Alguns pontos essenciais aqui, gente, para finalizar. Comprometimento da liderança, né, gente? Se a alta cúpula, se a liderança, no caso aí das entidades de socorro mútuo, se a diretoria não adere, ninguém adere. Então, é importante lembrar, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, a diretoria tem que comprar o compliance para que todos consigam comprar, né? É necessária a elaboração de um código de ética e conduta, né, que deve ser seguido por todos aí, com vistas aí a esses princípios aí que eu citei um pouco atrás. Criação de canais anônimos de denúncia, né? O anônimo é muito importante, gente. Quem vai denunciar aí algum seu anonimato vai ser preservado e que medidas vão ser tomadas até para estimular essas denúncias, né, e coibir aí qualquer risco de violação de integridade. A ética organizacional que tem que ser adotada aí, né, como um princípio maior, ela não é negociável, ela não é opcional, né? Tem que ser uma premissa maior na gestão. E são esses aí os pontos essenciais. Obviamente, a consultoria em compliance é muito maior do que isso que eu falei aqui. Estou pontuando pequenos detalhes aqui para dar um encaminhamento, para fazer esse início aí da imersão em conhecimento que todos precisam, né? Como sugestão e mensagem final, fica o meu pedido para que os senhores se informem sobre o tema, né? Como dito, ele não é mais opcional, negociável. Na verdade, nunca foi, né? Mas agora, de fato, existem aí investigações e medidas sendo tomadas que tornam ainda mais urgente a implementação dessas medidas, né? A minha sugestão maior é que os senhores ajam preventivamente. Não esperem uma investigação, interpelação administrativa, judicial, policial, para começar a se preocupar com conformidade, gente. Depois do crime cometido, não tem volta, tá? E caso queiram saber mais aí sobre isso, né, entrem em contato com a gente, conheçam aí a nossa consultoria, nos façam uma visita, venham tomar um café, podemos aí auxiliar nesse planejamento, né, na criação e na implantação do seu plano de integridade, né. Não esperem ser tarde demais, senhores. A hora do compliance é agora, certo? Então, é o que tinha por hoje, né? Fiquem com Deus. Tomem cuidado, lavem as mãos, usem álcool em gel, mantenham o distanciamento. 2021 não está de brincadeira, mas daqui a pouco essa onda roxa em Minas Gerais
e de outras cores aí em outros estados passa, a gente volta a conviver com a maior normalidade. Tá? Fiquem com Deus, um abraço, fico à disposição de todos.